Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim já de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi uma sessão negativa aí para os preços da soja por lá. Essa semana tem relatório do USDA, aquele tradicional desculpe, aquele tradicional relatório de oferta e demanda, e o mercado está esperando por algum tipo de correção aí, vindo do USDA em relação à oferta americana. Mas hoje, basicamente, o mercado está muito focado nessa necessidade vendedora do produtor americano, e a gente vai entender como é que é isso nessa conversa com Aaron Edwards. O Aaron é consultor de mercado direto dos Estados Unidos, fala com a gente e nos ajuda a entender a dinâmica da negociação lá em Chicago e também aqui no Brasil. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando desse mercado negativo hoje. Diante do que a gente estava vendo em relação ao clima e vem acompanhando aí em relação aos mapas climáticos nos Estados Unidos, não deveria ser positivo esse dia de hoje, Aaron? Excelente colocação. E é aquele fenômeno quando a notícia continua altista, mas o mercado se recusa a subir mais. Aí tem que fazer pergunta, por que será? Por que será que temos mercado em movimento lateral, o mercado recuando, quando as notícias altistas continuam firme e forte? Aí tem que se colocar na posição de todos os compradores e vendedores. E a verdade é que, por hora, os vendedores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, parece que estão com menos poder de barganha, estão mais precisando vender do que os compradores precisando comer, e os compradores precisando comprar. E isso derruba preço, é o que a gente tem visto. Bom, vamos entender então como é que está a situação das lavouras, da oferta americana, Aaron. Os mapas não indicam melhora, pelo menos até onde a gente consegue enxergar, nas condições, né? Não, e tem muito produtor preocupado. Então, a gente vem comentando, né? Mas tem regiões que já estavam secas, que estão ruins, que estão estressadas, que nós já sabíamos. Aí tinham regiões boas. Indiana, Illinois, e essas regiões, elas continuam boas, mas elas precisam muito de chuva precisam de chuva para ontem, mas se não chegar essa chuva essa semana, vai mudar a produção nessas áreas. E não tem chuva prevista, tá? Ou a chuva que tem prevista é pouco, então realmente a gente pode ter um choque que tem uma mudança de notícias, a demanda continua firme com as exportações brasileiras, a China voltou a fazer compras para a safra norte-americana, então tem notícia altista, notícia que é bom para preço, mas o mercado não quer estar muito vendido, nem muito comprado, entrando para o relatório de 12 de agosto, e as chuvas dos próximos dias vão impactar demais esse mercado, na minha opinião. Pois é. Esse relatório do USDA que a gente vai ter agora no dia 12, que você citou, ele já vem com algum tipo de correção e até que ponto ele pode interferir nos preços, Aaron? O mercado espera um ajuste na produtividade e um ajuste para baixo. O esperado pelo mercado é que tenha um ajuste, uma redução na produtividade da lavoura dos Estados Unidos. Se não tiver essa redução, aí entra a questão da credibilidade, será possível mesmo com o quadro, e se tiver um ajuste bem grande para baixo, pode ser um choque que nos leva a outros patamares de preço, né? Nos encoraja a subir mais. De toda forma, tem o relatório, tem a opinião do mercado, e as chuvas nessa semana vão determinar grande parte de quanto que dá para acreditar ou não nesse relatório. Então, é uma semana para acompanhar. Se você olhar tecnicamente, a gente está afunilando a faixa de negociação. As baixas ficando mais altas e as altas ficando mais baixas,
quando a gente está nesse comportamento de preços, a gente fala que é igual uma mola que está sendo apertada. A tendência é explodir para um lado ou para o outro, mas são momentos de muita volatilidade para ficar de olho. E essa semana é crítica. Pois é, crítica para a produção, é crítica para a comercialização, ou seja, é uma semana importante de ser acompanhada. Agora, Aaron, quando você fala dessa relação entre compradores e vendedores, com vendedores precisando participar mais do que os compradores nesse momento, por quê? Qual que é a sua análise ou qual que é a sua visão do comportamento dos vendedores nesse momento? Estão muito retraídos? Estão muito atrasados? Eu vou dar um exemplo de produtor aqui dos Estados Unidos, mas não é um produtor específico. Mas tem muito produtor que na soja talvez está 30%, 40%, 50% vendido. Se não receber essa chuva e tiver uma redução na produtividade, ele não vai querer vender nada até que chega a safra para ele saber o que tem. Mas se ele está, digamos, 40% vendido e tem certeza ou confiança que ele vai colher pelo menos 80% da lavoura, nossa, esse preço é bom demais para você descartar e esperar para vender na safra. Vamos vender mais um pouquinho agora. E tem muito produtor que eu falo com eles e eles falam, olha, eu estou preocupado com a minha lavoura, mas eu queria ter vendido um pouquinho mais, eu vou vender mais um pouquinho porque eu estou com medo que vai cair. E é nesse sentido que eu digo, se você aqui, ou você fixa o preço agora, com essa incerteza e com esses preços, ou você deixa chegar a safra e você tem a decisão de armazenar ou vender. Aí, para muitos, é mais atrativo vender, mesmo se eles fazem uma proteção de alta, algum outro mecanismo de proteção de preços, mas entre agora e a safra, tem soja por ser vendida. A mudança nisso seria se a gente tiver uma quebra de safra, que aí vendedor nenhum quer. Mas se tiver mais uma ou duas chuvas, ou se manter uma umidade no solo, vão ter produtores que não venderam porque estavam preocupados, mas agora estão com mais confiança e vão vender. E nós já temos visto essas vendas, mesmo que tímidas, mas essa disposição de vender. E no Brasil é similar, mas com safra, o que está armazenado. Tem produtor que tem esperado até agosto, vai que tem uma quebra de safra nos Estados Unidos. Bom, eu queria limpar meu armazém antes do plantio, vamos despachar logo essa soja. Então, assim, é nesse sentido que eu digo vendedor disposto. Muito bem. Agora, quando a gente fala de um comprador mais retraído, a gente viu uma sinalização um pouco mais positiva da China na semana passada. Qual que é a sua leitura? A China realmente estaria mais disposta a participar para completar suas programações já de final de ano? Ela vai esperar para ver esse mercado estressar e saber até onde ela pode jogar? Enfim, qual que é a sua perspectiva, Aro? Primeiro eu acho esperado que se você compra soja, você vai comprar de quem tem soja. Então, quem tem soja no momento é o Brasil. E com atrasou um pouquinho as exportações de soja do Brasil em relação a anos anteriores, porque atrasou a safra brasileira e a China e o resto do mundo veio para os Estados Unidos comprar soja naquele período da safra. Então, assim, é possível que a demanda chinesa volta com força, como já tem voltado, e é possível que a gente tenha um choque de oferta e demanda que nos leva a outro patamar de preço. Mas, antes de afirmar isso, eu gostaria de ver um fortalecimento do prêmio, que é o preço pelo grão físico em si, em cada um dos destinos. Então, assim, não parece que o prêmio está dando sinais de que tem um desespero por soja, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Eu acho que isso pode mudar, mas está cedo para falar que é o caso, na minha opinião. Muito bem. Ou seja, para confirmar, para bater o martelo de que realmente essa demanda chinesa está acontecendo de forma agressiva, os prêmios são um ótimo termômetro aí. Só que, por enquanto, os prêmios estão permanecendo sem grandes alterações.
Isso mesmo, eu acompanharia de perto a negociação do prêmio. O que nós temos visto nos Estados Unidos, na realidade, é um recuo de prêmio, em alguns momentos, em alguns locais, até cancelar. Não estão mais comprando soja por exportação nesse período entre agora e a chegada da safra americana. Ou seja, eu sei que não tem grão, mas eu não vou nem entrar nesse mercado. E no Brasil não tem tido um grande avanço no prêmio. O prêmio é o preço pela soja física num destino. Quando esse preço muda, aí que você pode, na minha opinião, até mais do que os volumes e tudo, porque se é um volume grande, mas é esperado, não afeta preço, não é um choque. Muito bem. Bom, então, resumindo o que você está vendo, a gente pode esperar um mercado mais pressionado, então, dependendo, obviamente, do USDA, né? Vai que o USDA surpreende, né? Com certeza. E pode ser em qualquer direção, né? Se chegar chuvas, tiver confiança que a gente vai chegar até a safra americana, tem soja suficiente no Brasil, pode continuar deslizando esse mercado, ou em movimento lateral, até queda. E se tiver uma mudança, é muito possível que essa mudança venha logo nas expectativas. Nossa, tem demanda e faltou chuva nos Estados Unidos, né? Haja coração, né? Pois é. Em quanto tempo você acha que a gente tem esse cenário definido? Mais umas 2 semanas dá para a gente já consolidar a safra americana ou ainda é cedo? Depende da chuva, né? Se chover, antes. Se não chover, é aquela história do balão, que cada dia seco você vai enchendo, enchendo, até que chega a chuva e estoura o balão. Então, se chegar a chuva logo, que não está previsto, pode ser, já pode tranquilizar o mercado bem antes, com a chegada das próximas chuvas, e talvez nem precisa chover, talvez previsão de chuva seja suficiente para acalmar. E Mas uma boa chuva agora nas próximas semanas resolveria o problema das lavouras? Uma boa chuva generalizada, digamos? depende onde você está. Tem parte do cinturão que vem recebendo chuva boa, que ainda tem umidade de solo, que uma chuva boa resolve, e tem áreas secas que o ano todo não tiveram umidade de solo suficiente e eles têm que ficar dando água de pouquinho em pouquinho, porque está muito seco e não é o suficiente. Então, depende. Mas assim, se está olhando o mapa, na região oeste do cinturão de milho e ao norte está muito seco, precisa de chuva e uma chuva não é o suficiente. Na região de Indiana, Illinois, uma chuva resolve muita coisa. Muito bem. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos e como a comercialização vai acompanhar essas informações que vêm aí do campo, né, Aaron? Acho que é fundamental aí a gente prestar atenção para saber para onde que esse mercado pode caminhar, obviamente diante de uma consolidação da oferta americana e também conhecendo a necessidade de demanda da China daqui para frente. Não só da China, mas como os demais mercados, mas como a China é o principal comprador, a gente precisa entender qual é a real necessidade de demanda da China daqui para frente. Meu amigo, muito obrigado. Quer complementar alguma coisa? Fique à Não, vontade. só a incerteza da oferta nós temos agora, mas o impacto da China, na minha opinião, nós vamos, depois que passa a safra norte-americana, aí já se sabe a oferta por aqui, o que está armazenado, o que foi vendido está vendido, e aí a demanda chinesa vai impactar muita coisa. E não está longe, que nem você falou bem. Então, enquanto o Brasil está produzindo soja, acompanhar quanto que a China está comprando vai fazer muita diferença. Boa. Meu amigo, obrigado, viu? Volte sempre. Abraço. Abraço. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente, analisando esse mercado que encerrou negativo hoje. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações de olho na tela. O agosto já não é mais referência, agosto já saindo da tela nos próximos dias. Setembro, 13 dólares e 41 cents por bushel, com uma queda de 2 pontos mais 75. Novembro caiu 7 pontos a 13 dólares e 29 cents por bushel. E o março de 22, 13 dólares e 31 cents por bushel, também com queda de 7 pontos. São os números da soja. Vamos ver o milho.
Milho também no vermelho, setembro, 5 dólares e 50 centes por bushel, 4,75 de queda. Dezembro, 5,53, 2,75 de queda. Março de 2022, 5 dólares e 61, queda de 3 pontos. E o maio, 5 dólares e 66 centes por bushel, uma queda de 3 pontinhos. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo também no vermelho, setembro 7 dólares e 11 centes por bushel, 7,75 de baixa. Dezembro 7 dólares e 25 centes por bushel, 8 pontos de baixa. Março de 22, 7 dólares e 36 centes por bushel, 7,5 de queda. E o maio, 7 dólares e 40 centes por bushel, 6,5 de recuo nas cotações. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.